estamos no livro de Gálatas, né? Hoje nós vamos falar no capítulo 4 de Gálatas, e nós vamos ver a importância do que Jesus fez por nós, o grande amor de Deus para com as nossas vidas, e pela ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus. Nós hoje vamos falar de escravos a filhos adotados. Antes de Jesus ter morrido na cruz para nos libertar, para nos salvar, nós éramos escravos. Escravos do pecado. Escravos porque nós não tínhamos domínio sobre nós, sobre aquilo que nós faríamos ou iríamos fazer. O pecado nos dominava. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos. Em Cristo Jesus. E só tem a ver com Jesus, queridos. Não tem a ver com mais nada. Tem a ver com o que Jesus Cristo fez por nós. Tem a ver com o seu amor que dura para sempre. Tem a ver com a sua graça. Tem a ver com que nós coloquemos realmente Jesus no lugar dele, que é nas nossas vidas, sendo o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? E no capítulo 4 de Gálatas, que nós vamos ver que Paulo fala dessa adoção, do que Jesus fez por nós. E Paulo esclarece bastante isso, deixando assim bem claro que nós não estamos mais debaixo da autoridade da lei. Nós não estamos mais presos depois da obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Nós não estamos mais amarrados à lei. Fomos livres. Cristo nos libertou. A graça manifesta em Cristo Jesus é muito maior do que a lei. É muito maior, queridos, do que aquilo que nos prendia. E Paulo, ele é extremamente franco com os Gálatas, né? Ele mostra que em Jesus nós somos filhos, somos livres, não somos escravos, estamos debaixo da bênção de Deus, amém? Nós observamos desde o começo de Gálatas, começando lá no capítulo 1, Paulo nos ensinou, né, sobre a insensatez. Nós aprendemos, né, sobre o recebimento do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus, e naquilo que ele diz a respeito da justificação pela fé. E isso tudo nós podemos e devemos viver, queridos, intensamente. Essa fé em Jesus, ela nos faz participantes da bênção, da promessa prometida a Abraão, que é o nosso pai da fé, que foi justificado pela fé. E nós precisamos, queridos, crer no que Jesus Cristo fez por nós. Nós precisamos viver essa bênção. E aí ele começa fazendo uma analogia, lá no capítulo 4, do herdeiro. Eu quero que você acompanhe comigo, ou na sua Bíblia, ou aqui no telão. Vou estar lendo na NVI, na tradução NVI. Diz assim, queridos: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando ele diz nós éramos menores, ele não está falando de idade, da nossa idade. Nós tínhamos lá 7 anos, 8 anos, mas da nossa infantilidade espiritual, que nós não tínhamos, porque nós nascemos em Cristo Jesus. A partir do momento que Jesus Cristo passa a ser Senhor da nossa vida, começa uma nova etapa, uma nova data de aniversário para as nossas vidas, né? E aí ele continua: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? E aí, queridos, ele traz essa analogia, Paulo faz essa comparação do herdeiro, né, do menino. Nós falamos já, mensagem anterior, está lá no YouTube, você pode ir lá ver, né, que existia, você lembra do Aio, do pai da Gogos, que era um escravo que cuidava do filho, até geralmente ali dos 6 aos 16 anos, e ele ensinava tudo, levava na escola e ensinava tudo que precisava ser ensinado. Ele trazia tudo isso. Então, quando Paulo está falando sobre isso, o povo daquela época, eles entendem perfeitamente, porque eles tinham até um evento, né, de passagem, era um rito de passagem, da vida infantil para a vida adulta, que eles chamavam bar mitzvah, né? E não só os judeus, mas alguns outros povos não judeus também tinham esses ritos de passagem. Então, quando Paulo estava falando e usando essa comparação do herdeiro, eles compreendiam isso. Eles compreendiam que eles tinham uma vida anterior, e Paulo estava falando para uma igreja que já tinha se convertido. Paulo aqui, ele não estava falando para os ímpios, ele estava falando para uma igreja. E essa palavra, ela é para nós também. Que uma vez que nós fomos chamados como filhos, nós passamos por esse rito de passagem, através de Cristo Jesus, e nos tornamos, e devemos nos tornar adultos na fé. Paulo, em outro texto, ele fala para nós não sermos como crianças, né? Mas nós temos que emancipar, nós temos que crescer espiritualmente, porque tem muito crente que vive a vida inteira como menino, como criança, e Paulo fala, deixa das coisas de menino, e nós precisamos disso, queridos. Assim, né, essas crianças que não tinham direito, viviam sob a tutela de outra pessoa, o povo de Israel vivia sob a tutela da lei, viviam debaixo da lei. E aí a palavra de Deus diz que sobre a plenitude dos tempos, o tempo onde Deus ele entende que era o momento apropriado de Cristo vir, de Cristo estabelecer o reino de Deus, e aquela tutela da lei não fosse mais necessária, fosse tirada. Versículo 12 a 14, o versículo 19 de Efésios 2 diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está reafirmando aqui em Efésios que nós não somos mais daqueles que estavam separados. Em Cristo nós fomos e nos tornamos família. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos de Deus a adoção. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais agora sem pai, agora nós temos um pai que nos adotou, e nós passamos a ter os mesmos direitos, fazemos parte da família de Deus, fazemos parte de um novo povo, e como filhos, queridos, recebemos o Espírito Santo, como que clama ao Pai, que clama papai, que clama paizinho. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Queridos, não é possível nós, como crentes em Cristo Jesus, não desfrutarmos da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, vivermos e continuar vivendo uma vida rasa, uma vida sem profundidade, uma vida sem intimidade com Deus, uma vida sem relacionamento com Deus.
Não é só conhecer a letra, mas conhecer o Deus da letra, que é profundo e que quer um relacionamento íntimo conosco. E nós recebemos. E é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus deseja para você. Por esse motivo, queridos, Deus tem tornado tanto os judeus como os gregos seus filhos. E Paulo escreve lá em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois são todos um em Cristo. Somos todos um em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que agora, a partir de Jesus, queridos, não tem separação, não tem divisão, somos todos, se entregarmos a nossa vida a Jesus, se andarmos com Jesus, não é ser membro de uma igreja, não é falar que eu sou crente em Cristo Jesus, não, é viver o evangelho da fé, é viver o evangelho que Jesus Cristo pregou, é viver o evangelho que os apóstolos anunciaram. Não existe mais separação. A separação que existia já não existe mais. E se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos continuar como gentios. Nós vamos continuar sendo frequentadores de culto, conhecendo a lei, conhecendo tudo como aqueles que eram os doutores da lei, mas longe da presença do Rei. Longe da presença do Deus Todo-Poderoso, longe, sabe, daquilo que Deus queria falar com ele. Em Cristo, queridos, Deus reuniu todos os povos numa só família. E isso acontece pela nossa fé em Cristo Jesus. E nós temos que crer em Cristo Jesus. Paulo explica que antes de Cristo, tanto o judeu quanto o gentil, eles estavam sujeitos à lei. Todos estavam. Todos eram como aquele herdeiro menor. Tinha tudo, era dono de tudo, mas não podia fazer nada. Estava debaixo de autoridade de um tutor. Lembra disso, queridos? Antes de Jesus, o nosso tutor era a lei. Antes de Jesus, nós éramos dominados por ela. Mas essa lei, ela nos leva até Jesus. Ela nos mostra o caminho. O problema, sabe o que é, queridos? É quando nós somos conduzidos pela lei a Cristo. Quando nós somos levados por ela até Cristo, mas nós preferimos voltar a ela do que continuar com Cristo. Nós preferimos olhar para trás e falar, não, mas era melhor assim. Esquecemos da graça, esquecemos do amor, esquecemos da misericórdia de Deus, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E Paulo lá em Romanos 8, 17 e 18 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, nós vamos em Cristo Jesus, por sermos crentes em Cristo Jesus, nós vamos passar por lutas, por batalhas, e não vai melhorar, vai piorar. Vai ser cada dia mais intenso, por quê? Porque Satanás, ele quer fazer com que nós abandonemos a fé, com que nós nos afastemos de Cristo Jesus, com que nós deixemos a congregação, como é costume de alguns. Satanás, ele não vai sossegar, queridos, e nós precisamos entender isso, que somos herdeiros. Mas nada do que nós sofremos aqui, queridos, será comparado com a glória que nós vamos ter em Cristo Jesus, com a glória eterna. Nós vamos viver um pouco dessa glória aqui, porque nós nunca vamos ser abandonados por Ele. Ele sempre vai estar conosco. Mas a glória eterna, a glória a ser revelada em nós, aquilo que nós vamos receber aqui e na eternidade. Que o nosso coração se envolva com isso, querido. Que nós possamos desejar e amar a Deus cada dia mais.
Paulo continua falando, lá do versículo 4 até o 7, ele fala sobre a liberdade em Cristo. E diz assim o texto: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Essa plenitude do tempo que Deus envia, né, ele está se referindo ao momento exato da vinda de Cristo. Quando Cristo veio. E quando nós falamos isso, Deus, enviou Jesus a quem? Aos doentes, aos pecadores. Deus enviou a quem? Aos gentios, mas também aos judeus. Deus enviou a todos aqueles que querem se tornar filhos de Deus. E nós só nos tornaremos filhos de Deus através de Jesus. Não é através de uma instituição, não é através de uma igreja, não é através de conhecimento, é através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E não tem outro. Não existe nenhum outro nome que possa fazer isso. A plenitude dos tempos, queridos. Agora, nós estamos prontos para exercer a liberdade e a responsabilidade da vida adulta. Porque uma vez libertos da lei, queridos, agora nós estamos numa nova idade, começamos a crescer, mas também esse crescimento traz responsabilidade. Escute isso, queridos, guarde isso no seu coração. A nova vida com Jesus traz responsabilidade para a sua vida. Responsabilidade de viver a fé plena como ela é. De viver a verdade bíblica, a verdade que está na Bíblia. Isso você só vai entender essa verdade bíblica se você consultar a Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você ir à fonte. Porque, como nós temos dito, querido, só de culto, ninguém vai saber isso. Ninguém vai entender essa fase adulta. E nós temos responsabilidade. Responsabilidade de ser cristão de verdade. Porque tem muita gente, querido, vestindo a camiseta de cristão, vestindo a camiseta da igreja, mas é um péssimo exemplo lá fora. Falando que é membro da igreja missionária. Querido, se você não dá exemplo, testemunho de vida, não fala que você é membro da igreja, pelo amor de Deus. Porque você suja o nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque essa é uma verdade. As pessoas estão vivendo e achando que vão para o céu de qualquer jeito. O véu se rasgou de alto a baixo, não quer dizer que a gente, precisa e vai entrar de qualquer jeito. Nós podemos chegar de qualquer jeito, mas nós temos que ser transformados pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Porque senão, queridos, você vai ser um péssimo exemplo. Não, nós vamos, queridos, envergonhar a Cristo. E quando fala sobre essa plenitude dos tempos, como eu disse, ele refere à vinda de Jesus, e é um tempo interessante. Por quê? Porque era o Império Romano que estava dominando, que governava ali o Oriente Médio. E o que o Império Romano fez? Construiu estrada para tudo que é lado. E já não existia muita guerra. Era um ambiente exato, apropriado para a vinda de Cristo. E foi isso que aconteceu. Deus manda Jesus no tempo certo, no tempo exato. Todas as circunstâncias em torno de Israel mostraram que aquele era o momento perfeito para a vinda de Jesus. E foi naquele tempo que Jesus veio. E por causa daquilo que aconteceu, o Evangelho se propagou por toda parte. Porque as estradas estavam lá, era mais fácil. Você percebe, queridos, os detalhes?
Você percebe o quanto Deus falar que Deus é inteligente, isso é pouco, né, gente? Mas o quanto Deus planejou certo as coisas, gente, para no tempo certo o evangelho ser propagado por todos os lados. O tempo certo, Paulo indo para um lugar, ele tem um sonho, e alguém fala assim, não, passa a Macedônia. E Paulo obedece, e ele vai, e por causa da obediência dele, o evangelho chega a nós aqui, queridos. O evangelho chega até nós por causa disso. Chega até nós porque nós necessitávamos de sairmos da escravidão da lei para uma nova vida em Cristo Jesus. Deus escolheu esse tempo, queridos, para enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, apontando para a humanidade, aquilo que Jesus veio fazer. Jesus, nascido sobre todas essas circunstâncias, educado humanamente sob a lei, conhecedor da lei, para nos redimir, para nos resgatar, para nos tirar do cativeiro da lei. E o objetivo da redenção, dessa redenção, era para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Fala assim comigo, queridos. Eu sou adotado por Deus. Eu sempre preciso falar aquela de novo, né? Agora fala acreditando nisso mesmo. Fala assim, eu sou adotado por Deus. Nós somos, queridos, adotados. Ele nos adotou. Ele nos chamou. Foi Ele. E Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha só, queridos, foi para a liberdade que nós fomos chamados, fomos libertos por Cristo. E ele fala uma coisa importante, permanecei, pois, firmes, não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Não olhe para trás, não volte para os rudimentos do mundo, não volte para aquilo que te escravizava, não volte para aquilo que te distanciou de Deus. Queridos, Deus nunca saiu do lugar. Ele está no mesmo lugar sempre. Lá no céu, assentado no trono, em todo lugar. Em todo lugar Deus está. É nós que saímos da presença dEle. É nós que nos afastamos dEle. E Ele quer que eu e você entendamos isso e possamos voltar e permanecer firme. E não volte mais. Se você voltou para trás, queridos, esse é o dia, ou a hora, o momento exato de você dizer, Senhor, Pai, eu voltei, eu olhei para trás, eu voltei para as coisas da escravidão, eu não quero mais isso, eu quero seguir em frente, eu quero essa nova vida para mim. E aí, Paulo continua ali do versículo 8 ao 11, falando sobre a escravidão da lei. Outrora, porém, não conhecendo a lei, servias a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio, de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo estava chamando a atenção, queridos. Paulo estava indignado com aquele povo. Eu já falei várias vezes, né? Mas você imagina a indignação de Paulo. Preguei a palavra, instruí vocês, sabe, ensinei, discipulei vocês, sabe, enviei pessoas para cuidar de vocês, mostrando o que tinham que fazer, e vocês voltam para trás, e vocês abandonam, vocês preferem cumprir os rituais daquela época, da lei, do que viver a graça, viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A lei, queridos, não servia para justificá-los, não servia para torná-los santos. A lei nunca serviu para isso. A lei mostrava
apontava o erro e a falha, e até hoje é igual. E nós, queridos, temos que entender. Sabe, queridos, mesmo sendo repetitivo, nós não podemos esquecer que nós éramos escravos, e agora somos livres, somos libertos, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olhamos Paulo dizendo dessa indignação dele, né, o propósito da lei já tinha sido cumprido, a lei já não era mais necessária. Por isso, queridos, olha, escute isso, por isso não existia e não existe motivo algum para que aquele povo retornasse para esse rudimento fraco que era a lei. Por isso, queridos, não existe motivo algum, não existia e não existe motivo algum para eu e você voltarmos para o pecado, voltarmos para trás. Nós precisamos continuar em frente, queridos, nós vamos ser puxados para trás. As pessoas vão tentar, os amigos vão tentar te afastar de Deus. Sabe, o pecado está sempre à porta, sempre diante de você. Cumpre a mim e a você não ir até Ele. Cumpre a mim e a você fazer a escolha certa. Eu não vou pecar. Cumpre a nós, queridos, escolhermos andar pelo caminho da verdade. Porque, queridos, é muito fácil. E olha só, a palavra é muito clara, né? E ela diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quem te carrega? Quem paga as contas quando vocês saem lá no mundo, quando você não tem dinheiro? Não é os amigos? Entre aspas, porque amigo de verdade não te leva para o buraco. E por que os filhos de Deus, por que os crentes, os amigos da igreja não fazem isso? E aí nós aproveitamos o embalo para culpar os outros, para fazer aquilo que a gente queria. Mas a escolha é nossa. Mesmo que ninguém nos ajude, a escolha é nossa. E eu vou falar uma coisa que é muito importante para nós. Voltar depois que você abandona é mais difícil do que você imagina. É mais difícil do que você imagina. Você vai ter que lutar com as suas próprias forças. Você vai ter que se esforçar. Porque é difícil. Falo de experiência, querido, própria, experiência própria. Você tem um monte de gente para te condenar e te apontar dedo. Você tem um monte de irmãos dizendo que são irmãos, mas não sei de quem. Porque o irmão de verdade vai te ajudar. Não vai te condenar e nem te acusar. Porque esse é papel do capeta. Tá, irmãos? O papel do capeta é acusador. Se nós nos tornarmos acusadores, nós estamos meio ali parecendo com ele, caminhando junto com o capeta, não com Deus. Ah, mas eu estou vendo fulano lá, está vivendo uma vida totalmente fora. E o que você está fazendo por ele? Falando mal para outras pessoas? Orando, jejuando, indo lá, fala, meu querido, você é especial, eu amo você, amo a sua vida. Estou junto com você. Se precisar, estou aqui. Mas nós preferimos muitas vezes voltar as costas, né? Voltando aqui, queridos, nós somos justificados pela fé e somente por ela. E não existe nada que nós façamos ou que possamos fazer que nos torne justos diante de Deus. Tem nada que a gente faça. Nada que você faça, querido. Nada que te torne justo. Não existe nada. Você está entendendo, querido? Não existe nada do que você faça que te torne justo. Porque só Cristo nos torna justo. Só em Cristo Jesus nós somos justificados. Só Ele, e através dEle, queridos, de mais nada e de mais ninguém, e de nada que nós façamos. Não existe esforço nosso que nos justifique. O único esforço que nos justifica é o esforço de Deus e de Jesus por nós. Esse sim nos justifica, nada mais. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Ou vocês estão lá fora vendo a chuva?
A gente tá gostoso hoje, né, irmãos? Chuvinha caindo assim, tão gostoso, né? A vontade de sair na chuva, né? Ou só eu que tenho essa vontade? Mas, irmãos, vamos lá, vamos continuar. E o argumento, queridos, de Paulo aqui em Romanos 3, ele começa deixando bem claro, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Observa que Paulo está dizendo aqui, queridos, nesse texto, que acontece independente da lei. Na outra tradução você vai ver sem a lei. Nós não necessitamos nada mais, além da nossa fé em Cristo Jesus, para nos tornar justos diante de Deus, queridos. Nada mais. É só nós crermos em Cristo Jesus, é só nós andarmos, vivermos com Jesus, como filhos de Deus, longe do pecado, abandonando o pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça perfeita, queridos. Não é a nossa justiça é falha, a nossa justiça é condenativa, a nossa justiça que eu estou falando, a minha é a sua. É condenativa, é acusatória, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, ela não está grudada na lei, ela não depende da lei para que ela seja justa, da qual testemunham a lei e os profetas. Mostram a verdade dessa justiça, a veracidade dela, a lei e os profetas anunciam que essa justiça, ela é perfeita e não depende dela, não depende da lei. Então, queridos, nós éramos escravos da lei, não somos mais. Amém? Fala assim comigo, eu não sou mais escravos da lei. Nós não somos, queridos. Somos livres, libertos. E por isso, queridos, nós somos chamados à liberdade e à filiação. Versículo 28 a 31 diz assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, amém? Como Isaac, fala assim, eu sou filho da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que era segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém, irmãos? Nós somos filhos da livre, queridos. Nós somos filhos. Sabe quem comprova isso? A palavra, a Bíblia Sagrada. E você não precisa de nada mais. Você não precisa de interpretações, você não precisa de teologia, você não precisa de outros ensinamentos. Nós precisamos da verdade bíblica, queridos, sendo real e verdadeira na nossa vida. Às vezes a gente quer, mas eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei entender a Bíblia. A Bíblia se explica, queridos. Volto a dizer, vocês vão cansar de ouvir falar isso. Mas os Geraldinos, os Joaquim Batistas, quais eram os outros? Os querubinos, né? Os querubinos, né? Quem mais? Tem mais, né? Os Zé Ferreiras. Não sabia muita coisa, queridos, de leitura, de escrita. Alguns quase nem escreviam. Mas eles sabiam uma verdade, queridos, essa verdade. E eles não tinham nem Bíblia com explicações embaixo, com anotações, mas eles conheciam o Deus dessa palavra. Por quê, queridos? Porque andaram com Ele, viveram com Ele. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa verdade no nosso coração. E ela vai falar com você, ela vai caminhar com você, ela vai te mostrar que você é liberto, e que agora você é filho.
né? E Paulo tomou por certo, queridos, os membros dessa igreja da Galácia. Paulo mostra para eles o que ele tinha feito, que agora eles eram filhos da promessa, como Isaac era o filho da promessa. Eles não eram filhos da escrava, eles eram filhos da promessa. E Paulo estava falando para os Gálatas ali, sabe que vai ter os judaizantes, vai ter os perseguidores, os que vão perseguir os verdadeiros cristãos. Isso nunca vai parar, querido. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade, para não ser enganado. Para não sermos enganados, querido. E Paulo, queridos, ele estava mostrando isso claramente. E Paulo conclama ali os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que têm em Cristo. Paulo estava dizendo isso para eles. E a palavra de Deus está dizendo isso para mim e para você. Permaneça firme na liberdade que nós temos em Cristo. Rejeite a escravidão da lei. Rejeite as coisas que te prendiam. Rejeite o passado. Vai ser mais difícil, tá, queridos? Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É nele e não tem nada a ver conosco. E Paulo traz uma exortação aqui aos Gálatas a permanecerem firmes na liberdade. Essa exortação é para nós permanecermos firmes na liberdade. Para nós permanecermos, queridos, na fé em Cristo Jesus. Para nós não arregarmos por causa dos ataques, por causa das propostas que o mundo nos dá. Para nós permanecermos. E nós somos filhos da liberdade. Versículo 31 diz isso. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da livre, queridos. Nós não precisamos mais ficar presos no passado. A palavra de Deus, ela é bem clara e diz isso para nós. 2 Coríntios 5,17 fala isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Somos filhos da liberdade em Cristo, queridos. Nos tornamos totalmente novos em Cristo Jesus. Não é que você vai mudar da noite para o dia. É um processo. É um processo, tá, queridos? Não é que amanhã você vai acordar outra pessoa nova. Vai acordar nova porque vai estar preenchido com o poder de Jesus na sua vida, com a presença de Jesus no seu coração, com o Espírito Santo de Deus te ajudando. Você vai estar uma nova vida, mas ainda o passado vai querer te atormentar. Mas a palavra aqui nos diz que se nós estivermos em Cristo, somos novas criaturas. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, mas não seremos mais escravos do pecado. Vamos colher muitas coisas erradas que fizemos. Porque veja bem, se eu fiz alguma coisa errada para alguém, vou pegar o Cezão aqui. Se eu, antes de Jesus, eu vou lá, maltrato o César, falo um monte, xingo ele, xingo a família, e a mãe, todo mundo. Aí uma semana depois eu aceito Jesus. Aleluia, sou nova criatura, glória a Deus, você é nova criatura. Mas o que eu fiz para ele estava feito. Eu preciso consertar o que eu fiz para ele e com ele. Eu preciso voltar lá nele. Falei, cara, agora eu estou vivendo uma nova vida. Eu preciso me consertar. César pode até nem me perdoar. Ele pode até nem querer falar comigo. Mas eu vou até ele e peço perdão. Porque isso é um papel de um crente de verdade. Esse é o papel que nós devemos fazer. Mas eu estou certo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? E aí a palavra de Deus continua dizendo, lá em Romanos 6, 1-4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Porque nós somos filhos da liberdade, queridos. E às vezes, porque ser filho da liberdade, nós achamos que podemos fazer o que quiser. Podemos sair pecando. Podemos sair, sabe, desgraçando a vida de qualquer um.
Podemos sair dando nó em todo mundo, mentindo. Eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quero. Espera aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A palavra de Deus nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem que continuar pecando? Espera aí, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Como que eu vou viver no pecado se eu morri para o pecado, gente? Em Cristo Jesus eu morri para o pecado. Em Cristo Jesus eu estou abandonando o pecado. Ele não pode estar ligado na minha vida mais. Eu não posso estar arrastando ele. E eu não posso ser arrastado por ele. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E continua dizendo. Ou porventura, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia, é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha uma nova vida. Eu morri com Cristo, mas eu preciso ressuscitar com Cristo. Eu preciso ter uma nova vida, eu preciso entender que o processo da salvação passa pelo batismo. Crer no Senhor Jesus, nós precisamos crer, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos passar por esse processo, quando nós entendemos, em Cristo Jesus, queridos, eu morri com Cristo, e o batismo simboliza claramente isso, querido. Por isso que ele é um testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus, que eu morro para Cristo, e ressuscito para uma nova vida, eu sou transformado, e isso é um testemunho público, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, e nós precisamos andar em novidade de vida, querido. Nós precisamos ter novidade de vida, cada dia, através de andar com Cristo, através de andar com Deus, através de andar com essa palavra, sendo o nosso guia, sendo o nosso manual do fabricante, sendo um instrumento de Deus para nos lapidar, para nos confrontar, para nos chegar na parede e falar, você vai mudar, você vai ser transformado, você vai permitir ou vai continuar da mesma forma? É isso que a palavra de Deus quer. Nós, que nós possamos permitir isso. E por fim, queridos, 1 Pedro 2,16 diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vou ler novamente. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Viva, queridos, como servo de Deus. Tá? Não use essa liberdade para você fazer o que você quer, para continuar pecando, para continuar errando. Vivam a verdade da palavra de Deus, mas vivam como servos de Deus. Como servos de Deus que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós fomos chamados, queridos, para ser livres. Já estou caminhando para concluir. Eu quero mostrar para vocês 5 importantes lições que nós podemos aprender em Gálatas. A primeira lição que nós aprendemos é que nós somos filhos espirituais. Paulo mostra que agora nós não somos mais escravos, nós somos adotados, nós não temos mais menor idade, nós somos agora maiores, porque somos de Cristo Jesus. Segundo lugar, outra lição importante, é que nós somos libertos da lei. Em Cristo Jesus nós fomos libertos da lei. Paulo enfatiza isso, queridos. Paulo enfatiza em Gálatas inteiro isso, que nós fomos libertos. Nós não somos mais escravos. Agora é uma nova vida, nós somos justificados pela fé. Então nós somos filhos espirituais, nós somos libertos da lei e nós somos adotados como filhos. Somos adotados agora, filhos, por meio de Cristo Jesus. Nós recebemos, o espírito de adoção.
Como nós lemos no texto, pelo qual ele diz que nós clamamos, que ele clama, Abba, Pai, Paizinho, Papai. É isso, queridos, nós somos adotados. Nós iniciamos uma nova fase de intimidade com Deus, é um novo tempo com Deus. Então nós somos filhos espirituais, libertos da lei, adotados como filhos. E, em quarto lugar, nós temos que evitar o retrocesso espiritual. Nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos voltar para o pecado. Eu vou evitar o retrocesso espiritual. Eu vou para frente. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que vão avante para a salvação. É esse, queridos, que nós precisamos. E em quinto lugar, queridos, nós precisamos ser imitação de Cristo. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos parecer com Jesus. Você parece com Jesus, querido? Tenho certeza que todos nós vamos dizer nunca. Mas nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos mostrar para esse mundo perdido e perverso que só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe uma salvação, Jesus Cristo. Só existe um que nos torna filhos, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E para concluir, queridos, quando Paulo ilustra essa imaturidade espiritual, Paulo está lembrando aos Gálatas a característica daquele verdadeiro herdeiro enquanto criança. Dono de tudo, mas não pode fazer nada. É uma nova fase agora. Ele tinha direito, mas ele ainda estava submisso à decisão de outro. E a lei é assim, queridos. Nós somos submissos à vontade de outro. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos. Nós não somos mais escravos. Nós podemos viver a plenitude da filiação em Cristo. Então, o resumo de Gálatas 4, ele enfatiza a liberdade, a filiação e herança que temos em Cristo. Mas ele faz isso contrastando com a escravidão da lei. Paulo está nos exortando, queridos, que nós devemos viver essa liberdade na graça que nós temos em Cristo Jesus, reconhecendo que nós somos filhos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais. Nada mais pode nos escravizar, querido, a não ser que você escolha isso. A não ser que você decida permitir que o pecado te escravize, que a lei te escravize. Para nós refletirmos e praticarmos, tem 3 perguntinhas, rapidinho. Como a compreensão de que somos adotados como filhos de Deus, por meio de Jesus, pode transformar a maneira como vivemos nossa liberdade e responsabilidade diária? Como que isso, queridos? Como que nós compreendemos que somos adotados como filho, por meio de Jesus? Como que isso pode mudar e transformar a nossa maneira de viver, nossa liberdade com responsabilidade? Lembra que a partir de nós andarmos com Jesus, nos tornarmos filhos, nós também assumimos a responsabilidade de ser filho? Segundo, de que forma nós podemos evitar o retrocesso espiritual, como Paulo alerta, permanecendo firmes na liberdade que Cristo nos oferece, e não voltando às práticas da lei ou de outros rudimentos? Como que nós vamos fazer isso, queridos? Permanecer firmes em Cristo, e não voltar para trás, não retroceder espiritualmente. Como que você vai fazer isso, queridos? A partir de hoje, nós vimos aqui, tudo que nós falamos. Só tem um jeito, queridos. A terceira pergunta: como que nós podemos imitar o exemplo de Cristo em nossas atitudes e relacionamentos, tornando-nos verdadeiros herdeiros da filiação divina e vivendo de acordo com essa herança de amor e liberdade? Como que nós vamos fazer isso, queridos? Nós podemos imitar, queridos, a Cristo, buscando um agir com humildade, compaixão, perdão, amor incondicional.
Nós podemos agir como Jesus, queridos. Quando nós tratamos as outras pessoas com respeito, quando nós tratamos da nossa casa com respeito, quando nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais com respeito. Nós podemos fazer isso, queridos, ser como Cristo, quando nós andamos, sabe, de forma e vivemos de forma ética e íntegra. Quando nós não passamos o pé em ninguém, quando nós somos corretos na nossa vida, no nosso falar. Quando o nosso falar é sim, sim e não, não. Nós podemos imitar a Cristo. E aí nós vamos tornar, queridos, um exemplo vivo do amor de Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém?